essa alegria que estamos aqui, eu, Adriana Poteski, Ziza Fernandes, a nossa Janaíne, para mais um programa Psicologia e Arte. Hoje nós estamos com um tema maravilhoso e vamos tentar encontrar caminhos na arte, na música, no cinema, na poesia, em livros, na literatura, caminhos que nos ajudem a sair dessas tensões tão difíceis às vezes que a gente tem dentro de casa, na nossa família. Então, fica bem esperto aí, tem muita coisa boa hoje que vai nos ensinar e nos ajudar a crescer. Família, filhos, trabalho, correria. Você consegue sentir sua família? Quando você chega em casa, você tem a sensação de valeu a pena meu dia? Só porque você está no seu sofá confortável com uma cerveja do lado? Ou porque você está se sentindo em família? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre François Mauriac. É um escritor sensacional e ele escreve como ninguém sobre família. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre esse livro belíssimo e intrigante, onde ele nos conta aquelas coisas que a gente não tem coragem de contar para a gente mesmo. Mas antes de falar sobre o Mauriac, a gente vai ver um VT de um filme maravilhoso, belíssimo, que conta a história de um menino que cresceu devagarinho ali no seu ambiente muito simples, um desejo de voar, um desejo de sair daquele lugar pequeno da sua família, mas com o tempo foi descobrindo que tinha algo que valia mais a pena, tinha realmente um sentido para a vida dele que não estava só nele, mas naqueles que ele amava. Presta atenção comigo nesse VT maravilhoso do filme Felicidade Não Se Compra. Yes, it's wonderful news, for when all these wonderful people get into the swim, it's a wonderful life. For never before has any film contained such a full measure of the joy of living, the drama of living, and above all, the glorious romance that makes this such a wonderful life. Don't you ever get tired of just reading about things? Yeah. Hey, what are you doing tonight? I don't want to get married to anybody, you understand? I want to do what I want to do. And you... Frank Capra, um excelente artista e Felicidade Não Se Compra é desses filmes que a gente nunca mais esquece. Preto e branco, antigo, mas muito atual, muito novo. Não tem jeito de você assistir esse filme e não ser tocado profundamente. Eu caí em lágrimas, chorei a rodo depois que eu assisti, porque é tão importante a gente entender de verdade que importância tem os vínculos mais próximos da nossa vida. Às vezes é mais fácil amar quem está de longe, amar com quem a gente não se compromete tanto, mas família são aquelas pessoas que Deus escolheu para a gente. Os amigos é a gente que escolhe, a família que a gente escolhe. Mas os nossos vínculos de sangue, aí tem um segredo divino escondido para cada um de nós. Não deixa de assistir esse filme não, ele é especial mesmo. Mas fica aí, não sai daí não, tem muita coisa boa hoje. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Psicologia e Arte.
na rede Evangelizar de Comunicação, Ziza Fernandes, Janaíne e a nossa convidada, Adriana Azili. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina. Então, na sociedade de hoje, nos tempos de hoje, autores têm observado 3 tipos de educação. Vamos ver se vocês se enquadram em alguma delas. Uma da educação é a superprotetora, que dá tudo o que o filho quer. E existe uma teoria que inconscientemente o pai tem medo de perder o filho, por isso ama tanto. Isso, infelizmente, vai gerar filhos egoístas, filhos egocêntricos. E o pior, no futuro, quando eles se depararem com a realidade do mundo e ver que aquele mundo não é todo perfeito como ele imaginava, a tendência dele é se retrair, se fechar novamente e se tornar até tímido. Serão filhos fracos. Outro tipo de educação são os pais inconsequentes, que castigam, dão os limites que acham que devem dar, mas aí se arrependem e soltam do castigo. Isso vai gerar no seu filho nervosismo e irritabilidade. E no futuro, ele vai ter dificuldade de diferenciar o bem e o mal. O outro tipo é indiferentes ou liberais. Tudo pode, são os democráticos. Cada um faz o que quer. Isso gerará no filho instabilidade de caráter. Porque quem dará para o filho a noção de até onde ele pode ir são os pais, nem a escola, mas vocês, pais. Nós vamos agora estar com a Adriana Azili, que é pedagoga do Colégio Internacional Everest. E além de pedagoga, ela vai estar aqui hoje também como mãe de 2 filhas lindas. Então, muito bem-vinda, como já dissemos. E o que você poderia comentar, Adri, sobre esse tipo de educação? O que você observa na própria escola? O que mais se sobressai nesse sentido? Comparando as 3 opções que você deu, é difícil conseguir identificar aonde o pai caminha, para onde o pai vai. Porque o que acontece? Não existe manual de pai, né? Não existe manual de mãe. Cada dia está classificado em um, Isso. Então, os pais, eles oscilam às vezes por superprotetores ou por liberalistas. Eles passam por todos eles, sem que eles consigam perceber essa oscilação. Eles não conseguem atingir o equilíbrio. É muito difícil conseguir o equilíbrio. Mas, com certeza, os pais buscam esse equilíbrio na educação, né? Você, como mãe, busca ser a melhor mãe possível. Como é que você acha, em 2 aspectos, como profissional e como mãe, qual a melhor maneira de você se preparar para ser mãe e uma profissional e, ao mesmo tempo, ser um bom exemplo, ser alguém que o seu filho admire? Como é que você se prepara para ser essa pessoa? Parece que quase perfeita, né? Porque os pais parecem tão convidados a serem perfeitos e eles nunca vão ser. Como é que faz, Adriana? Como é que sai dessa? É uma questão bem difícil. O que eu percebo é que, graças a Deus, a gente espera 9 meses para ter um filho. E nesses 9 meses a gente pode ser cúmplice um do outro, né? Marido e mulher podem ser cúmplices com as ideias, sabendo como fazer ou como levar os valores, como indicar os caminhos. Imaginem que a criança tem um caminho a percorrer, mas quem está decidindo se vai para a direita ou para a esquerda são os pais, nunca são as crianças. Se as crianças escolhem, elas não sabem o porquê estão escolhendo. Os pais escolhem, mas tem que explicar o porquê que isso está acontecendo. Mas isso já é um sinal de um pai equilibrado, de uma mãe equilibrada, porque hoje em dia parece que o filho tem o poder na mão de escolha, né? Não, nós vamos para cá porque o Pedrinho quer ir nesse restaurante hoje. Tem isso, não tem? É a satisfação. Hoje os pais pensam que o filho tem que estar satisfeito 24 horas. E esquecem um pouco dos direitos também que essa criança deve ter. Dos limites, né? Você comentou, Adriana, sobre o pai e a mãe. E eu queria que você me falasse um pouquinho como você percebe essa união de casal e que precisa ser forte, íntima, unida, e os filhos.
Ou seja, tem muitos pais que às vezes vão dar a prioridade de vida para o filho e se esquecem enquanto casal. Como você percebe isso? Eu acredito que tudo tem que ser balanceado, tem que ser dosado. Os pais eles têm que perceber que eles têm a vida deles, que é corrido, que o dia a dia desgasta, né? E muitas das vezes os pais chegam em casa, bem como você disse, estão sentados na TV com a cerveja e esquecem de ficar com os seus filhos. Os filhos eles têm que estar acompanhados mesmo durante a noite. Tem que brincar, tem que ler, tem que contar histórias, tem que ficar junto com os filhos. Vai chegar um momento ele vai descansar, ele vai dormir, criança tem que dormir cedo. Ele vai dormir e vocês daí podem aproveitar como família, né? Aquela intimidade que antigamente, antes de ter os filhos, vocês conseguiam como família, né? Isso é fundamental para o desenvolvimento de personalidade de qualquer filho, né? Como psicóloga, a gente precisa entender que isso é fundamental. Pais desunidos, filhos também frágeis, filhos fracos. Adriana, muitos amigos meus, quando têm filhos, eles costumam me dizer que o centro da vida deles muda de lugar. Que as prioridades mudam, tudo passa a ser muito diferente porque eles passam a pensar primeiro nos filhos, mesmo que errem nas escolhas, nessa tentativa de equilíbrio. Você como mãe, uma pergunta para a mulher, para a mãe Adriana, como é que você concilia vida profissional, vida em família, que na maioria das vezes é mais agradável ludicamente falando, dessa de estar, de brincar, de gastar tempo com os filhos, e esse limite, essa educação tão necessária? Como é que que tipo de esforço interior você precisa ter para ter esse equilíbrio de papéis? É bem complicado dia a dia a gente ter esse equilíbrio, né? Porque a gente chega cansado em casa, como eu já disse anteriormente, e tem a família ali para ter o suporte da família, para apoiar a lição de casa com crianças mais velhas, a fazeres de casa, nem sempre a casa está bela e formosa como todos desejamos, né? Então é bem complicado você conseguir ter esse equilíbrio. Mas eu acredito que a gente tem que pensar que a base da família é importante. A gente tem que pensar que é uma vocação. A família é uma vocação. Se você não tiver como vocação, você não consegue fazer esse equilíbrio, porque não é obrigação. Se a família é vocação, vem do vocário, do chamado. É um chamado para vocês dois construírem esse foco, né? Esse aconchego. Como é que vocês se ajudam? Assim, é bem difícil porque quando um de nós falta, ou está trabalhando à noite, ou está num curso, ou está em algum jantar, a gente sente a diferença, né? Porque chegamos em casa os dois juntos e fazemos juntos, né? Um vai para o banho com uma, a outra vai para arrumar o jantar com outra, mas é difícil você conseguir fazer com que tudo isso aconteça. Mas tem que estar sempre unido, sempre pensando num comum acordo, sempre, mesmo que desgaste, né? Sempre chegando a um denominador comum. É um desgaste que realiza, né? Por isso uma vocação. Sim. Ziza, eu gostaria muito que você cantasse, e está no nosso roteiro, uma música chamada Utopia. E que eu acho uma pena que só cantam essa música em dia de paz. E essa aí música é boa demais para rezar, né? Nós podemos falar um pouco sobre ela. Pode ser, Ziza? Pode. Essa é uma canção de casa, tem sabor de saudade, tem jeito de pai, de mãe e de família. Se você vive em uma família que já foi quebrada um dia, não se preocupa, nós já somos dois. Mas Deus arruma tudo. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava.
sorriso, seu olhar. Passou o tempo, hoje eu vejo maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Obrigada, Ziza. Parece que às vezes a palavra amor tem sido utopia, está desgastada. E às vezes amar é tão simples. A Adriana falava a respeito da vida, de chegar em casa, dar banho, mas eu posso dar um banho vivendo plenamente aquele momento. Eu posso escovar os dentes brincando de abre a boca do jacaré, fazendo cócega no meu filho. Então, até esses afazeres, você pode dar um sentido a eles ou fazer algo automaticamente. Essa música é linda, né? Qual a parte que você mais gosta? Eu gosto de tudo. Eu acho que o Padre Zezinho tem o dom de dar palavra onde a gente não consegue. Ele coloca poesia e desata nós que a gente não consegue, às vezes, desatar sozinho. Eu gosto do finalzinho. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo de luta todo dia. Mas amar é uma luta todo dia. Só que eu não é? percebo que, infelizmente, as pessoas estão cansadas demais para amar. Estão sem tempo de amar. Estão com preguiça de amar. Adriana, percebe isso? Percebo que se tornou uma obrigação. Nossa. Percebo que hoje parece que todas as pessoas levam um fardo nas costas quando elas vão para o trabalho, quando elas vêm em casa, quando elas acreditam que tudo é um problema. Nada mais faz com que as pessoas sintam prazer. As pessoas devem repensar que o dia a dia deve se fazer com prazer. Você mesmo falou sobre o prazer de escovar os dentes, né? E cada dia acho que a gente pode colocar valor nesta família, mostrando os afazeres diários, mostrando que jogar pode perder, mostrando que esperar a vez é uma paciência, é uma virtude, mostrando que hoje é o pai que pode escolher o restaurante para o filho ir e o filho tem que escolher um outro dia e não sempre ele. Trabalhar todas essas dificuldades que a vida vai ter lá fora, hoje com facilidade. É verdade que todo mundo tem sofrimento, todo mundo tem pedra no sapato, né? A gente anda meio capenga, assim, vamos indo. Me fala, o que você, como mãe, como esposa, o que você faz para sua casa ser divertida? O que você faz para essa convivência em família ficar mais leve? Porque quando a gente tem a presença dos tios, dos avós, dos primos, quando reúne todo mundo, tem um quê que a gente dá uma soltada, dá uma relaxada, fica mais leve, mesmo sabendo que todo mundo tem peso para carregar. Que tipo de coisa a gente pode aprender para deixar isso mais leve? O que você faz com suas filhas, por exemplo? Na verdade, na minha casa, quem faz mais é meu marido do que eu. Oh, isso é um bom exemplo, né? ótimo. Homens, Porque fiquem atentos. No dia a dia, a correria faz com que a gente esqueça muito desse encanto, né? Pois é, isso, encanto, palavra perfeita. Isso, só que eu acredito que a gente deve fazer como família
coisas que às vezes podem incomodar os outros, mas que não Tipo de coisa? nos atinge. Lá em casa a gente pinta muro, a gente faz bolacha, faz pão, mesmo que tenha bagunça depois, bagunça se limpa. Com as crianças? Com as crianças. Que massa! É muito gostoso, mas faz às vezes com que a gente tenha dificuldades depois, porque tem que organizar, limpar, e as pessoas acabam nem começando a fazer isso, porque já pensam no depois. Mas eu acho que é muito divertido você estar reunido, né? Estar juntos, mostrando qual é o caminho a perseguir. Outro dia, uma pessoa me contou que a filhinha pequenininha colocou a mão no saleiro e ficava jogando. E a mãe ficou ali, curtindo, até acabar todo o sal. Então, viver às vezes é muito simples, a gente complica muito. E é isso. Agora nós vamos dar um breve intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com a Adriana Zilli e com toda a nossa turma aqui do lado, tá bom? Daqui a pouquinho. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e o sol a sorrir num papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente, fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe der prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Às vezes a gente diz que você é meio moleca, né? E agora você foi. Tanto é que eu quase fiz uma segunda voz. Mas aí eu acho que eles a gente ensaia, Adriana, é melhor, é melhor. Muito bem. Será que você é um bom pai? Ou será que você é um pai brilhante? Tem um livro fantástico do Augusto Cury, que se chama Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E eu vou fazer um breve resumo desses tópicos. Então, vamos fazer um teste. Bons pais atendem desejo dos filhos na medida do possível. Isto é correto. Mas os brilhantes dão aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. Ensinam o sentido da vida. Ensinam a mergulhar no mar, a olhar as estrelas, a olhar a lua. Os bons pais não estimulam a serem consumistas. Mas os brilhantes doam suas histórias, suas risadas, rolam no chão com os filhos. Os bons pais ensinam por palavras, ensinam conteúdos, mas os brilhantes com os próprios
atos e ensinam sobre os sentimentos. Os bons pais mostram que são fortes, estão sempre certos. Ah, mas os brilhantes partilham medos, inseguranças, preparando esse filho para o futuro, onde lá no futuro esse filho um dia se sentirá assim. Os bons pais preparam os filhos para os aplausos, educam a inteligência, pagam vários cursos. Mas os brilhantes preparam também para os fracassos. Os bons pais ensinam a não revidar, mas os brilhantes a perdoar. Os bons pais estão presentes nos momentos de vitória. Os brilhantes são o colo do filho nos momentos de dor. E aqui eu vou falar de um pedacinho da minha vida agora como filha, onde eu viajei para um outro estado para poder resolver um problema pessoal. Já era adulta. Meus pais foram contra, sabiam que eu iria sofrer e eles estavam certos mais uma vez, mas eles me deixaram no sentido de que aquilo era importante para mim. Aconteceu o que eles previam, voltei chorando, né, de viagem, mas eu só liguei e disse, 1h da madrugada estarei na rodoviária. E à 1h da manhã estavam os dois, pai e mãe, me esperando lá. Sem me perguntar nada, eles só me deram um abraço. Enfim, os bons pais vão ser admirados quando morrerem. Mas os brilhantes são admirados sempre, desde agora. Ai, 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 falar assim de família, principalmente quando os pais cedem a vida deles pra gente, como a Adriana acabou de, tão cheia de emoção, contar pra gente, é o caminho de todo mundo. É saber que a gente é amado onde o outro perde por nossa causa, onde ele cede por nossa causa. Das lembranças mais bonitas que eu tenho dos meus pais, é tudo que eles lamentam não ter me dado e eu reconheço com toda a força que eles me deram muito mais do que eu merecia ou precisava. Eu quero contar para você sobre um livro maravilhoso de François Mauriac, Nó de Víboras. Um livro que fala de tudo que a gente tem vergonha de contar que acontece dentro de casa. É porque acontece muita coisa difícil e a gente tenta pintar a vida de cor-de-rosa, deixar ela bem bonitinha para apresentar para a galera. E não adianta, a vida é isso que está aí escondido dentro de você, que está aqui em mim, que está aqui nas nossas Adrianas lindas. Ele nos ensina, François Mauriac, que a gente nos ensina a gente não ter vergonha de chegar perto da verdade, de contar todos os nós que a gente tem dentro da gente. É um livro sensacional que quanto mais eu lia, mais eu via, meu Deus, sou eu, sou eu, sou eu. Então fica para você uma dica para você ler esse livro maravilhoso, Nó de Víboras, do François Mauriac. Muito bem. Deixa eu me recompor um pouquinho, acho que estou Que pronta de novo. Mas, Adriana, como é que você percebe, os pais estão preparados para ensinar sobre sentimentos para os filhos? Porque como é difícil a gente lidar com sentimentos aqui, eu fiquei perdida aqui, né? Então, como é esse ensinar? Como os pais têm lidado com isso? Conta um pouco. O que eu percebo é que os pais não acreditam que eles têm que ensinar os sentimentos. Eles acreditam que a criança vai aprendendo com o tempo, e não é assim. Nós temos um papel muito grande como pais e como educadoras de mostrar pela expressão facial como a gente se sente. Olhar com tristeza, olhar com raiva, olhar com sorriso, quando é pertinente. Para que a criança entenda o sentimento dela e também possa entender o sentimento do outro. Às vezes uma criança está rindo e a outra está triste e não está percebendo no outro a tristeza. E nós somos os primeiros exemplos. É engraçado, mas nas palestras eu comento o seguinte, no momento em que você está com raiva, o filho quebrou algo importante para você, a tal da frase, a mamãe está muito triste com você, isso neurotiza. Primeiro porque não é tristeza o que você está sentindo. E você está perdendo uma oportunidade de ensinar para o filho como é manifestar que está com raiva.
Então, se o filho é maior, você pode dizer, filho, eu estou com raiva, porque isso era muito importante para a mãe. Se o filho é pequeno, você pode dizer, filho, eu estou muito brava com você, mas não esconder o sentimento. Porque se você colocar estou muito triste, você está ensinando o seu filho a manipular sentimentos. E daqui a um tempo ele vai dizer, mamãe, eu estou muito triste com você, que você não vai comprar aquilo comigo. E aí faz beicinho e tudo, e você ainda cai na chantagem dele. Vai comprar. Então, Adriana, uma das coisas que mais me emocionam quando eu lembro da educação que eu recebi dos meus pais foi a primeira vez que a minha mãe me pediu desculpas. olha que Porque era algo tão distante de mim imaginar que ela podia errar em algum momento. Minha mãe é uma mulher super forte, espontânea, daquela que fala tudo, até o que não deve, tudo, tudo. Dona Maria é um espetáculo. Ela é uma lição de liberdade. Mas eu me lembro que, muito claro que eu me calei. Foi uma coisa que me tocou mesmo quando ela me disse, pela primeira vez, me desculpa, filha. A mamãe não sabe como que faz isso. Então, como é que um pai ou uma mãe aprende a... Como é que se ensina? Ou você pode nos ensinar um pouquinho, ou contar como é que você está aprendendo ainda, né? A dizer para os seus filhos que você não é perfeita. Que você tem limites, que você é um serzinho que está na luta. Na verdade, todos nós não somos perfeitos, né? Quem dirá? Eu acredito que mostrando o exemplo diário, né? Isso a gente passa na escola para os pais. Mostre o seu exemplo de vida. Mostre a sua vida, quando você era pequeno, se você errou, se você caiu, se você não conseguiu, para que a criança consiga entender que errar faz parte do processo, né? Não ser o super-herói. Somos super-heróis quando brincamos, somos super-heróis, senão a criança vai querer pular pela janela mesmo, né? Mas é tentar mostrar que todos erramos e que todos conseguimos alcançar os objetivos, mas que às vezes é mais fácil ou mais difícil, que nem sempre é tão fácil conseguir tudo, né? É um desafio, mas eu acho maravilhoso, é uma vocação. Não sei se eu vou viver essa vocação de ser pai e mãe, de ter essa graça, mas é uma coisa que me encanta, essa responsabilidade divina, né? É uma coisa seríssima. Bom, eu queria deixar para você que está em casa uma dica de filme sensacional, um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. Se chama Filhos do Paraíso. É a história de um menino que acompanha sua irmãzinha e que ela perde o sapato quando vai para a escola. Só que eles eram tão pobres, tão pobres, tão pobres, e ele tinha medo de contar para os pais que ela tinha perdido o sapato. Então ele dá o sapato dele para ela e aí muitas coisas acontecem no caminho. Presta atenção no VT que é lindo de morrer. نفر بعد نیلوفر شما فرشت شما نفر بعدی مریم بعدی نفر بعدی بعدی جایی که درد نمیکنه وایسا. ببینیم بچه ها، یکی از دلایلی که فرشته نتونست پرستش رو خوب انجام بده به خاطر کفشاش بود. من بارها به شما گفتم یکی از نکات ورزش کفش کتونیه که متاسفانه میبینم بعضیاتون نپوشیدین و بعضیاتون هم خب پوشیدین. خب بهاره، حالا شما نفر بعدی نفر بعد. Lindo essa experiência mesmo, linda essa experiência de amor entre irmãos. Eu muitas vezes só dei conta do que acontecia dentro de casa porque era cúmplice do meu irmão. Porque a gente se ajudava, se socorria e a gente brigava muito também. Mas esse filme é maravilhoso, é emocionante, é belíssimo e nos ensina como é que a gente transforma uma dificuldade em virtude. Porque está lá, né? No mesmo lugar onde tem os vícios, a força do vício está a mesma força da virtude. Só precisa treinar e mudar de lado. Então, fica para você essa dica sensacional, Filhos do Paraíso. Não deixa de ver, porque é evangelho puro, é amor concreto, que a gente precisa se alimentar para aprender a viver mesmo da melhor maneira possível em família. Então, fica para você a dica de Filhos do Paraíso.
As dicas que você dá de filmes e roteiros dá umas férias inteiras assistindo bons filmes, né? Adriana, a gente tem Dias que de ocupar melhor o chuva. tempo, gente. É isso mesmo. Obrigada, Cisa, sempre. Estamos indo para mais um breve intervalo. Está gostando? Você é de família? Então, daqui a pouquinho te vejo de novo. Eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas eu sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Cora Coralina. É isso. Esse é o papel da poesia, dar nomes para coisas que a gente tem guardado e não sabe dizer, e abre janelas para lugares que a gente nunca viu, abre portas para a gente andar para lugares que a gente nunca teve coragem. A gente fica bem melhor e bem mais criativo e aprende a amar mais, se ama mais a poesia. Cora Coralina teve o primeiro livro escrito só aos 70 anos, né? Já era uma vovozinha. Ah, ela é linda de morrer, eu sou apaixonada por ela. E essa sensibilidade a gente precisa, enquanto pais, ter para poder sentir os nossos filhos e ser assertivo com eles. Tem uma experiência que eu tenho vivido com meu filho que tem sido muito linda. Decorrente de um comentário que ele fez negativo a respeito de pessoas pobres, né, que veio de uma frase de algum coleguinha, né, a gente parou para ver onde é que a gente está errando, sendo que a gente faz algumas coisas com ele, de levar em orfanatos, levar numa favela no Natal, né, mas eu percebi que aquilo não estava bastando. Então isso ocorreu numa sexta, no sábado, a gente passou por um carrinheiro que tinha uma criança ali. E a gente parou o carro, tínhamos uns biscoitos, né? E fizemos ele ir entregar, para ele ver o quanto criança, que também é pobre, é muito legal. Isso virou uma constante, assim. Então, agora ele interage, pergunta o nome, e a gente pergunta o que eles vão ser quando crescer. Então, tem sido uma experiência muito linda, também para mim. Tenho crescido muito com isso. Adriana, como é que pais que não estão preparados ainda para serem pais, foram pegos de surpresa, ou mesmo a própria vida não proporcionou, eles também não escolheram, não sei, estarem maduros o suficiente para educarem uma criança? Como é que esses pais podem buscar ajuda? Como é que eles podem melhorar? Na maioria das vezes, os pais encontram essas dificuldades. Não é fácil achar esse caminho que a Cora Coralina mostrou aí na poesia, né? O que eu percebo é que os pais hoje têm muita literatura, os pais têm grupos de estudos, o pai tem o apoio grande da psicologia, né? E o apoio da escola. A escola também deve fazer este papel, não só como o grande ensinar, papel, né? O grande papel. E sim educar. Então, acho que está aberto para a sociedade, né? Esse desafio, aonde os pais têm que buscar também. Em grupo de estudos, às vezes em casa de amigos, batendo papo, contando como foi a sua realidade, abrindo o seu coração mesmo, para mostrar, o meu foi assim, como foi o seu? Como é a sua realidade? É igual, parecida? Você vê muito esses pedidos de ajuda na escola? Muito, acontece bastante isso, onde os pais não sabem o caminho. E agora, onde eu errei? Na verdade, não é o errar. Fazer do coração, fazer com sentimento, não é fazer para o mal, mas sim, às vezes, para certas crianças dá certo e para outras não dá. Eu tenho duas completamente diferentes. Exatamente, exatamente. Você, como pedagoga do Colégio Internacional Everest, eu gostaria que você comentasse um pouquinho como é essa forma de lidar. E eu, por conhecer a escola, estive várias vezes palestrando na escola, né?
Então, eu tenho até um pequeno exemplo de uma professora que me contou que vocês agem da seguinte forma: se tem lá o Joãozinho que não senta direito, que faz muita bagunça, vocês não pontuam isso para o Joãozinho, não chamam a atenção do negativo, e pelo contrário, olham lá a Mariazinha: parabéns, Mariazinha, como você está sentada direitinho. Joãozinho, dá os parabéns para Mariazinha. Então, eu achei esse exemplo fantástico e eu queria que você me explicasse. Vem da filosofia da escola, vem de teoria, de onde vem isso? Nós chamamos isso dentro da escola como disciplina formativa. A disciplina formativa vem bem da pedagogia humanista que a escola vive. A escola acredita que cada ser é um ser e todos eles seguem a Jesus Cristo como exemplo de pessoa, certo? E com isso, nós tentamos reforçar todo o positivo que cada indivíduo tem. Cada um tem o seu potencial. Às vezes a atitude que a criança cometeu não é uma atitude adequada, mas ela é uma pessoa boa. Então ela consegue achar o caminho, mas não taxando e mostrando este caminho, e sim mostrando o exemplo positivo, dando a mão e acompanhando para que a criança consiga. Passo a passo ela vai conseguir. E é certo a minha observação, ou para as crianças mais difíceis, vocês dão ainda mais amor? É verdade. Para as crianças mais difíceis, ou para as crianças diferentes, ou para as crianças que necessitam, nós sim damos mais amor. Amor, eu acho que é a palavra-chave dentro da educação. Esse elo afetivo que se encontra faz com que a criança consiga atingir os objetivos demarcados pela educação. Se ela não tem essa afetividade, se ela não tem essa ligação com o professor, com os colegas e com a instituição, nada caminha. Adriana, uma pergunta atrevida. Você trabalha numa escola católica, você é uma profissional católica e é uma mãe católica. Como é que você ensina as suas filhas a serem cristãs? É o dia a dia que ensina, são atos e atitudes. A escola me ajuda muito, né? Porque elas estão dentro da escola mais tempo do que convivem comigo à noite e com meu marido. Uma forma de existir, uma disciplina muito interessante, né? Porque a Judite, que é nossa amiga em comum, me diz da missa semanal, da confissão, que as crianças têm, das crianças têm uma convivência com os sacramentos super forte. Como é que é isso, assim? Porque às vezes as crianças podem questionar, né? Sim, quando os pais entram na escola, eles sabem como é a escola, como é que é esse convívio, né? De ser amigo de Jesus. É muito bonito isso, ser amigo de Jesus e pedir a Ele ajuda. Mas quando você me diz em atos, eu ensino em atos, em atitudes, mas me diz me ensina. Existe a missa do domingo, que nós temos uma missa para as crianças, onde as crianças presenciam isso. E esses dias até eu estava querendo dormir mais cedo e disse: filha, vamos rápido, reza, reza. E só o Santo Anjo. Mamãe, Deus em primeiro lugar. Então isso faz parte do dia a dia delas, sabe? Do dia a dia delas acontece isso. Eu falei: filha, mas hoje a gente não tem muito tempo, a mamãe tem que correr. Né? Rezamos o Santo Anjo e saí do quarto e eu vi que ela continuou o Pai Nosso e a Ave Maria e o, e o Glória. Né? Isso mas por causa são dessa atitudes. disciplina na escola e também a continuidade em casa. Isso. E são atitudes, eu acho que exemplo para os pais é atitude diária de virtudes. Começando base a base, respeito, organização, ordem, obediência, aqueles valores que nós tínhamos como infância e que hoje se perderam. E vocês dão como lição de casa certas metas a serem cumpridas semanais. Sim. E pelo que eu vi, são metas muito simples, como, por exemplo, cumprimentar com um sorriso todas as pessoas que eu encontrar. Que joia! Aí faz o desenho cumprindo a meta, tem toda uma... Né? Sim, é bem simples. A fazer uma cartinha... Simples, é maravilhoso! Fazer uma cartinha de agradecimento para as pessoas que trabalham, por exemplo, para diarista, para o porteiro do prédio. Que então, são verdadeiramente atos de amor que não deixa de ser evangélico. Joia. São valorizações pequenas que constroem o dia a dia. Joia. Bom, eu vou atrevidamente cantar uma canção, por favor, que eu escrevi para o meu pai. Eu tenho uma experiência fortíssima assim nessa luta familiar. Os meus pais são divorciados há muitos anos e foi uma experiência forte para mim manter eles unidos dentro de mim. Acho que isso é um esforço para muita gente que está assistindo a gente agora e sabe o quanto é difícil mesmo se manter em valores cristãos quando às vezes a gente não vê que os pais conseguem. Então, além de receber tudo dos pais, eu queria dizer que os filhos também conseguem. Porque
porque Deus está na frente de tudo, tudo. Tem uma interferência dele muito, muito poderosa mesmo. Então essa que eu cantei para o meu velho. Um beijo, seu Alan. Te olhando nos olhos, te vejo perdido, vivendo tua vida, andando pelo teu pensar, tropeça em teus atos, mentiras, fracassos, do fruto de tua própria vida, do que te alimentarás. Volta pra casa, nada te falta, mesmo na queda existe força pra você se levantar. Volta pra casa, nada te falta. O Pai te ama e te espera pra te ver. Feliz voltar. Um coração sofrido disfarças com teu olhar, mas vejo um pedido. Já não podes mais falar, seguro ao meu lado, bem firme tu vais andar. Sustenta os teus passos mesmo quando não mais me enxergar. Volta pra casa, nada te falta, mesmo na queda existe muita força pra você se levantar. Volta pra casa, nada te falta. O Pai te ama e te espera pra te ver feliz voltar. Volta pra casa, nada te falta. O Pai te ama e te espera pra te ver feliz voltar. Vocês entenderam o recado, né? Volta para casa. Se tem alguém pensando em sair de casa, luta, luta, luta. Família vale a pena. Isso mesmo, vale muito a pena. Adriana, Zili, muito obrigada por ter estado conosco, por ter cedido sua manhã. Imagina. Fez com que o nosso coração de filha, de mãe, né, acordasse aqui nesse programa. Muito obrigada pelo teu exemplo de vida. Segue, Deus te abençoe muito na tua missão. Amém. Na escola, com as suas filhas, com seu marido, que Deus possa ser cada vez mais brilhante e visível no seu rosto. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Gente, muito obrigada por ter ficado conosco. Deus abençoe muito, muito, muito a sua família. Não desiste dela.